Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Bíblia Toda. Eu sou Edgar de Oliveira e é um prazer ter você aqui. O objetivo desse canal é promover o ensino das Sagradas Escrituras e da história do cristianismo em ordem cronológica, com fidelidade e compromisso. O conteúdo oferecido aqui é de excelência e eu aproveito para convidar você a me seguir no Instagram também. O endereço é Edgar de Oliveira Oficial. Você vai ter acesso a um conteúdo bastante extenso também, pois eu tenho respondido a muitas perguntas sobre religião, história e política. Nesse momento de tanta confusão e desinformação, é muito importante uma orientação equilibrada e fiel. Então não deixe de me seguir, tá bem? Eu vou deixar o link do meu Instagram na descrição desse vídeo. Já aproveite para se inscrever aqui no canal e ative todas as notificações no sininho para que você não perca nenhum de nossos vídeos. Isso vai te ajudar muito em sua caminhada cristã. O Salmo 60 descreve o guerreiro dividindo o espólio e testificando da glória de Deus. O Salmo começa assim: Ó Deus, Tu nos rejeitaste, Tu nos espalhaste, Tu tens estado indignado. Ó, volta-te para nós. Abalaste a terra e a fendeste. Sara as suas fendas, pois ela treme. Fizeste ver ao teu povo duras coisas. Fizeste-nos beber o vinho da perturbação. Antes dos dias de Saul, Israel estava em péssima situação política. Durante o seu governo, sofreu abalos internos e terminou o reinado no desastre tirânico em Gilboa. Davi recebeu um trono instável, perturbado pelo duplo mal da facção domiciliar e da invasão estrangeira. Determinou o mal imediatamente na fonte verdadeira e começou pela origem. A sua política era devocional, a qual, no fim das contas, é a mais sábia e a mais profunda. Sabia que o desgosto do Senhor trouxera calamidade para a nação, e para que esse desgosto acabasse, pôs-se a orar fervorosamente. Ó Deus, Tu nos rejeitaste. Tu nos trataste como coisas asquerosas e ofensivas para sermos rejeitados, como pessoas más e pobres para sermos evitados com desprezo, como ramos secos e inúteis para sermos podados da árvore que eles desfiguram. Ser rejeitado por Deus é a pior calamidade que pode acontecer a uma pessoa ou nação. A pior forma dessa calamidade é quando a pessoa não está ciente dessa rejeição e lhe é indiferente. Quando a rejeição divina causa tristeza e arrependimento, será apenas parcial e temporária. Quando a alma rejeitada deseja ardentemente o seu Deus, não se trata de verdadeira rejeição. Tu nos espalhaste. Davi vê claramente os frutos da ira divina. Ele determina a batalha dos guerreiros de Israel, o esfacelamento do poder nacional, a divisão no organismo político à mão de Deus. Seja quem fosse o agente secundário desses desastres, ele vê a mão do Senhor como a principal causa deflagradora e pleiteia com o Senhor a respeito do assunto. Israel era como uma cidade com uma brecha aberta no muro, porque o seu Deus está virado com ela. Devemos considerar esses dois primeiros versículos com a sua deprimente confissão como grandes realces ao poder da fé que, nos versículos posteriores, alegra-se com dias melhores, pois o Senhor graciosamente voltou ao seu povo. Tu tens estado indignado. Esse é o segredo das nossas desgraças. Tivéssemos nós te agradado, ó Deus, tu terias nos agradado. Mas como procedemos contrários a ti, tu procedes contrário a nós. Ó, volta-te para nós. Perdoa o pecado e olha novamente para nós de modo favorável. Vira-nos para ti e vira tu para nós. Em tempos passados, a tua face estava voltada para o teu povo. Agrada-te em olhar de novo para nós com o teu favor e graça. Deus conosco é melhor do que fortes batalhões, não é verdade, meus irmãos? Deus desgostoso conosco é mais terrível do que todos os edomitas marchando contra nós no Vale do Sal, ou todos os demônios opondo-se à igreja. Se o Senhor voltar-se para nós, o que nos importará a morte ou o inferno? Mas se Ele retirar a sua presença, trememos com a queda de uma folha.
As coisas estavam tão inseguras quanto a terra sólida fora feita para tremer. Nada era estável. Os sacerdotes foram assassinados por Saul. Os piores homens foram colocados em cargos de liderança. O poderio militar fora esmigalhado pelos filisteus. A autoridade civil se tornara desprezível por meio de insurreições e competições. Como a terra se fende e se abre em rachaduras durante terremotos violentos, assim o reino foi rasgado por conflitos e calamidades. Como a casa durante o terremoto é abalada e as paredes apresentam fissuras que se abrem em rachaduras ameaçadoras, assim sucedeu com o reino. Israel fora tão longe que só a interferência de Deus evitaria sua completa ruína. Quantas vezes vemos igrejas nessa situação? O povo fora acumulado de sofrimentos e o salmista determina essas providências rigorosas à principal origem. Nada acontecera por acaso, mas tudo ocorrera por desígnio divino e com propósito. Contudo, todas essas coisas foram duras para Israel. O salmista afirma que eles ainda eram o povo do Senhor, embora no versículo 1 ele tivesse dito: "Tu nos rejeitaste". A linguagem de queixa é em geral confusa e a fé em tempos de dificuldade logo contradiz as declarações desanimadoras da carne. O salmo continua: "Mas aos que te temem deste um sinal para que fugissem das flechas". E Davi faz uma pausa aqui. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos para que sejam libertos aqueles a quem amas. Nesse ponto a melodia muda. O Senhor chamou de volta para si os seus servos e os comissionou para o serviço, apresentando-os com o estandarte a ser usado nas guerras. As aflições os levaram a mostrar um santo temor, e estando então adequadas para receber o favor do Senhor, deu-lhes um estandarte ou bandeira, que seria tanto um ponto de encontro para os exércitos, uma prova de que ele os enviara para lutar, quanto uma garantia de vitória. Em geral, os homens mais valorosos são encarregados de cuidar da bandeira. É certo que os que mais temem a Deus têm menos medo do homem do que os demais. O Senhor nos deu o estandarte do Evangelho. Vivamos para preservá-lo e, se necessário, morramos para defendê-lo. O direito para combater por Deus e a razão para esperar sucesso estão no fato de que a fé foi uma vez entregue aos santos, e isso pelo próprio Deus. As bandeiras são para o vento, o sol, a batalha. Israel podia sair para a guerra com bravura, porque o estandarte sagrado era mantido no alto, à frente deles. Anunciar o Evangelho é um dever sagrado, envergonhar-se dele é um pecado mortal. A verdade de Deus estava envolvida no triunfo dos exércitos de Davi. O Senhor lhes prometera a vitória. Não devemos ser hesitantes na proclamação do Evangelho, pois, tão certo quanto Deus é a verdade, Ele dará sucesso à própria palavra. Pela causa da verdade, porque o verdadeiro Deus está do nosso lado, imitemos nos atuais dias de guerra os guerreiros de Israel e desfraudemos a bandeira ao vento com alegria confiante. Os sinais tenebrosos dos males presentes ou futuros não devem nos desanimar. Davi faz uma pausa, como já falei. Meditemos nas promessas do Senhor e recuperemos o ânimo e as forças para continuar a erguer nossas bandeiras, pois os amados do Senhor serão livres. Os amados de Deus são a semente interior por amor dos quais Ele protege a nação inteira como a casca em relação ao cerne vital. Este é o principal desígnio da providência, para que os teus amados sejam livres. Se não fosse por causa deles, Ele não daria a bandeira, nem enviaria a vitória. E o salmo continua: do seu santuário Deus falou, no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha, Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro. Moabe é a pia em que me lavo. Em Edom atiro a minha sandália. Sobre a Filístia dou meu brado de vitória. A fé nunca é mais feliz do que quando se recosta na promessa de Deus. Ela se firma contra todas as circunstâncias desanimadoras. Digam o que quiserem as providências externas. A voz de um Deus fiel abafa todo o som das lágrimas. Deus prometera vitória para Israel e reino para Davi. A santidade de Deus garantiu o cumprimento da aliança. Por isso o rei falou com confiança.
a Terra Santa fora assegurada para as tribos por meio da promessa feita a Abraão, e a concessão divina era uma autorização plenamente suficiente para a crença de que os exércitos de Israel teriam êxito na batalha. Os crentes fazem bom uso disso e banem as dúvidas enquanto as promessas permanecem. Como vencedor, Davi dividiria o território conquistado entre aqueles a quem Deus dera por sorte. Siquém era uma região importante do país que ainda não havia se rendido ao seu governo, mas ele sabia que com a ajuda do Senhor isso aconteceria, o que de fato aconteceu. A fé divide o espólio, está segura do que Deus prometeu e toma posse imediatamente. Como o leste, assim o oeste do Rio Jordão seria dividido para as pessoas certas. Os inimigos seriam expulsos e os limites do domínio estabelecidos. Crente, levante-se e tome posse das misericórdias da aliança. Não permita que as dúvidas e legalismos cananeus o mantenham fora da herança da graça. Viva à altura dos seus privilégios. Aproprie-se do bem que Deus proveu para você. Meu é Gileade e meu é Manassés. Davi reivindica a terra inteira por causa da promessa. Judá é o meu legislador. O poder civil se concentrava em Judá. Sendo dessa tribo, o rei promulgava as leis do seu meio. Não conhecemos legislador exceto o rei que saiu de Judá. Em meio às agitações civis, é muito importante ter uma legislação boa e sadia, não é verdade? Era um bálsamo para a ferida de Israel. É a nossa alegria na Igreja de Cristo. Tendo olhado para a nação com satisfação, o rei-herói olha agora para o estrangeiro com exultação. Moabe, tão prejudicial para mim nos anos anteriores, é a minha bacia de lavar. Outrora Moabe sujou Israel de acordo com os conselhos de Balaão, filho de Beor, mas já não será mais capaz de cometer tal baixeza. Moabe será uma bacia de lavar para aqueles a quem ele procurou sujar. Quando os ímpios são vistos no mal, fruto e castigo do pecado, os santos são incentivados à purificação. É contrário ao que desejam e à natureza das coisas, mas a fé encontra mel no leão e uma bacia de lavar no Moabe imundo. Davi trata os inimigos como insignificantes e indignos de atenção. Considera uma nação inteira nada mais, nada menos do que uma bacia para lavar os pés do seu reino. Sobre Edom lançarei o meu sapato. Davi não precisou sacar a espada para ferir o agora incapacitado e totalmente desesperado adversário. Pois se ele ousar revoltar-se, basta lançar-lhe o chinelo que ele tremerá. Facilmente somos vencedores quando a onipotência mostra o caminho. Sobre a Filístia jubilarei. Ó orgulhosa Filístia, onde está a tua vanglória? De que valem agora os teus olhares arrogantes e conquistas prometidas? Assim ousemos desafiar o último inimigo. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? É tão totalmente desesperadora a causa do inferno que quando o Senhor sai para a batalha, até a mais fraca filha de Sião pode sacudir a cabeça ao inimigo e rir com desdém. Esta é a glória da fé. Não há um grão de vanglória nela. As suas jactâncias santas ninguém pode impedir. Quando o Senhor fala a promessa, imediatamente nos regozijamos e nos gloriamos nela. Até aqui, as fortalezas interiores de Edom não haviam sido conquistadas. Os bandos invasores foram mortos no Vale do Sal e Davi desejava avançar as conquistas até Petra, a cidade cujos edifícios foram esculpidos nas pedras e considerada inexpugnável. O salmo continua: quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Era quase inacessível, e por isso a pergunta de Davi. Quando alcançamos grande sucesso, o feito serve de estímulo para maiores empreendimentos, mas não deve se tornar motivo para a autoconfiança. Temos de olhar para o forte em busca de força tanto no fim da campanha quanto no começo. Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Sim, o Deus castigador é a nossa única esperança. Ele ainda nos ama. Por um pequeno momento ele deixa, mas com grande misericórdia ele recolhe o seu povo. Forte para ferir, ele também é forte para salvar. Provou para nós que temos necessidade dele, mostrando-nos que sem ele somos pobres criaturas.
revelará agora a glória da sua ajuda, fazendo grandes operações em prol de uma nobre questão. Esse salmo termina assim: dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisoteará os nossos adversários. Ajuda-nos a vencer os desastres da guerra civil e da invasão estrangeira, ó Senhor. Salva-nos de mais incursões de fora e de mais divisões de dentro. Tu, Senhor, opera esses livramentos, porque vão é o socorro do homem. Aprendemos as duras penas, a absoluta impotência de exércitos, reis e nações sem a tua ajuda. Os nossos estandartes, as nossas bandeiras arrastadas na lama, mostram comprovadamente a nossa fraqueza sem ti. Mas o estandarte mantido no alto, à nossa frente, testemunhará a nossa bravura agora que vieste para o nosso salvamento. De Deus procede todo o poder, e tudo que fazemos bem é feito pela operação divina. Mas ainda temos, como soldados do grande rei, de lutar e lutar com bravura. A operação divina não é argumento para a inação humana, mas antes é o melhor incentivo para o esforço corajoso. Ajudados no passado, também seremos ajudados no futuro. Estando certos disso, decidimos nos portar como homens, porque Ele é que pisará os nossos inimigos. Dele procede o poder, a Ele será dada a honra. A mão divina entrará em ação contra os nossos inimigos para derrubá-los e mantê-los em sujeição. Em Deus faremos proezas. Não ficaremos envergonhados com as cores da bandeira, amedrontados por causa dos inimigos ou vacilantes em nossa causa. O Senhor está conosco. A onipotência nos sustenta. Não hesitaremos, nem nos atreveremos a acovardar-nos. Que o Senhor Rei, o verdadeiro Davi, venha reivindicar a terra, pois o reino é do Senhor e Ele é o governador entre as nações. Aleluia! Amados irmãos, não desanimem, pois a nossa vitória é certa. Eu quero orar com vocês agora. Deixem seus pedidos de oração nos comentários. Faça isso agora se você ainda não fez, tá bem? Ore comigo. Senhor Deus, precisamos da tua força, da restauração que só o Senhor é capaz de fazer. Sabemos que o Senhor nos rejeita e nos dispersa quando agimos com frieza contigo. A nação sofre quando o teu povo decide se conformar com esse mundo mau e corrompido. Estamos num momento muito delicado, momento de divisão mesmo dentro das igrejas. Senhor, tu fizeste o teu povo passar por tempos difíceis, deste-nos um vinho estonteante, mas aos que temem o teu nome, deste um sinal para que fugissem das flechas. Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos para que sejam libertos aqueles a quem amas. Que possamos caminhar levantando com orgulho nossa bandeira, crendo que o Senhor vai nos conceder a vitória em cada canto dessa nação. Os poderosos serão humilhados e destruídos pela força das tuas mãos, pois a tua justiça revelará toda a podridão de um sistema corrompido que tem dividido famílias, causado segregação e destruição e feito muitos viverem numa miséria total que nos atordoa. Nós, de uma forma ou de outra, contribuímos com tudo isso, pois enquanto dormíamos, o inimigo semeava o joio e tramava os seus planos, traçava esses planos malignos para nos destruir. Diante de nós está uma cidade fortificada que nós ajudamos a construir, mas agora clamamos a Ti para que toda essa fortaleza maligna caia pelo poder do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a lutar e prevalecer contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Contigo conquistaremos a vitória em nome de Jesus. Enquanto lutamos, visita, Senhor, a nossa casa, guarda a nossa família, socorra os aflitos, os cansados, os doentes, os desanimados, os que diante das ameaças recuam, ó Deus. E venha renovar nossas forças e nos conceda a alegria de uma vitória esmagadora sobre todo esse sistema injusto e cruel. Que nada nos falte e que haja libertação em cada área de nossa vida. Que a tua paz esteja sobre o teu povo e que em nosso meio o teu Espírito Santo esteja agindo de forma extraordinária, de forma miraculosa, fazendo aquilo que somente o Senhor pode fazer. Confiamos em Ti
e declaramos que Tu és o nosso Rei, que reina sobre todo o universo e sobre nós determina a Tua bênção. Louvado e exaltado seja o Teu glorioso nome para todo sempre. Oramos a Ti, em nome de Jesus, nosso amado Salvador, o libertador da nossa alma, o leão da tribo de Judá, que venceu e nos concedeu a vitória no Seu sangue. Amém. Amados irmãos, não permitam aí que essa palavra fique apenas em seu coração. Compartilhe esse vídeo com os seus contatos agora, pois esse momento é muito precioso e, sobretudo, nesses dias, muitos estão sedentos por ouvir o que você acabou de ouvir. Faça o bem a outras pessoas compartilhando esse vídeo, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva agora, deixe o seu like e o seu pedido de oração. Que Deus te abençoe muito. E até o próximo vídeo, com a graça de Deus.